Como as sequências normais demoram algum tempo, apenas um número limitado de pacientes pode ser examinado. Também é muito difícil para o paciente ficar deitado tanto tempo e a qualidade de imagem diminui com o movimento. Além disso, existe sempre movimento indesejado como a respiração e o batimento cardíaco. Para auxiliar com estes problemas, foram desenvolvidas sequências de pulso rápidas para demorar menos tempo a adquirir as imagens. A maioria tem nomes que se relacionam com as suas características, tais como Flash, Fast Low Angle Shot ou GRASS, Gradient Recalled Acquisition at Steady State. Estas sequências são muito importantes atualmente. Segue-se uma breve explicação. Como já foi referido, o TR é o parâmetro que consome mais tempo numa sequência. Faz sentido, portanto, diminuir o TR se queremos obter uma imagem mais rapidamente. E isto é feito nas sequências de aquisição rápida. Mas ao diminuir o TR temos alguns problemas. O primeiro, com uma sequência de spin echo, nós usamos um pulso de 180 graus para recolocar os spins que estão a sair de fase. Infelizmente, não podemos usar um pulso de 180 graus. Neste caso, quando fazemos aquisições com TR muito curto, requer algum tempo para enviar o pulso de 180 graus, e com um TR muito curto, não há tempo suficiente entre os pulsos de 90 graus. Segundo, ao diminuir o TR, a magnetização longitudinal recupera cada vez menos entre os pulsos. Portanto, existe apenas muito pouca magnetização longitudinal para ser virada no próximo pulso, o que nos dá muito pouco sinal. Estes problemas podem ser resolvidos da seguinte forma. Em vez de um pulso de 180 graus, aplicamos um gradiente. Isto significa que um campo desigual, um gradiente, é adicionado ou sobreposto ao campo magnético existente. O gradiente é ligado por um curto período de tempo. Isto resulta em inhomogeneidades do campo magnético ainda maiores na zona examinada. As inhomogeneidades do campo magnético que já existem devem-se às inhomogeneidades do campo magnético externo e interno dentro dos tecidos que foram referidas anteriormente. Devido ao aumento destas inhomogeneidades, a magnetização transversa e, portanto, o sinal desaparece, pois os prótons saem de fase mais rapidamente. Depois o gradiente é desligado e, após um pequeno período de tempo, é ligado novamente com a mesma força, mas na direção oposta. Os prótons que estavam a mover-se mais rapidamente passam a mover-se mais devagar e vice-versa, de forma semelhante ao que acontece depois do pulso de 180 graus. Isto resulta no aumento dos prótons em fase, o que faz com que o sinal aumente. Isto é chamado de gradiente de eco. Após o eco, o sinal decresce novamente. O que se faz em relação ao segundo problema? A pequena quantidade de magnetização longitudinal com um TR curto. O pulso de 90 graus, como por exemplo numa sequência spin-echo, suprime a magnetização longitudinal. No entanto, esta começa a recuperar logo após o pulso de 90 graus, dependendo do T1 do tecido examinado. O truque com as sequências de aquisição rápida é usar frequências que não usam pulsos de 90 graus, mas sequências que provocam flip angles menores, normalmente entre os 10 e os 35 graus. Com estes flip angles menores que 90 graus, a magnetização longitudinal não é totalmente suprimida. Pelo contrário, existe sempre uma quantidade substancial de magnetização longitudinal que pode ser virada no próximo pulso. Isto fornece um sinal razoável, mesmo que o próximo pulso venha após um TR muito curto. Como foi referido, um pulso de 180 graus normalmente neutraliza os efeitos das inhomogeneidades do campo magnético externo. O decaimento da magnetização transversal é, portanto, devido aos efeitos T2.
Quando não usamos o pulso de 180 graus, os prótons são expostos a maiores inhomogeneidades do campo magnético externo e saem de fase mais rapidamente. A intensidade de sinal decai mais rapidamente e, neste caso, deve-se aos efeitos T2*. Além dos efeitos T2*, outros fatores como o flip angle influenciam a intensidade do sinal nas sequências de aquisição rápida, também denominadas sequências Eck de gradiente. Aqui estão algumas diretrizes sobre as imagens Eck de gradiente. Flip angles maiores produzem imagens mais ponderadas em T1. TEs mais longos produzem imagens mais ponderadas em T2*. Com sequências rápidas recebe-se sinal intenso dos vasos sanguíneos. Nós poupamos tempo de aquisição na imagem porque, com flip angles pequenos, apenas precisamos de um pequeno pulso de RF de pequena duração. Não usamos um pulso de 180 graus para recolocar os prótons em fase, uma vez que este demora a gerar e a produzir efeito. Não temos de esperar por TRs longos para que reapareça a magnetização longitudinal, pois com flip angles existe sempre uma quantidade razoável de magnetização longitudinal após o pulso inicial. Com estas sequências é possível obter imagens num segundo ou menos.